How are you? This is Teacher Caroline. Vamos agora à correção da semana 3 do PET, volume 1 de 2021, do segundo ano do ensino médio, disciplina inglês. Hello, a seguir faremos uma revisão sobre o Simple Past do verbo be. Leia o quadro explicativo e responda os exercícios. Have a nice job. Pessoal, o que é o verbo be? Muita gente fica falando, né? Só aprendo o verbo to be na escola, mas tem gente que nem sabe o que é. Verbo be significa ser e estar. Para que eu uso be? Eu vou utilizar para falar como eu estou, de onde eu sou, qual é o meu nome, qual é a minha profissão, quão velho eu sou, né? Quantos anos eu tenho. Em inglês não é quantos anos eu tenho, quão velho eu sou. Vou utilizar também para falar de mim, como é o meu jeito, como é a minha personalidade, como é o meu físico. Então é para isso que usa. É muito rico o verbo be. Ele é muito bacana de usar e vocês usam sem saber, às vezes, que é o verbo be. No inglês, temos o verbo be no presente e no passado. No presente, a tradução dele vai ser eu sou, ela é, nós somos, você é. No passado vai ser como? Eu era, nós éramos, ela era, ele era, ou então eu estava, ela estava. É isso. A gente tem dois verbos be no passado, enquanto que em português a gente tem eu era, tu eras, ela era, nós éramos, vós erais, eles eram. Temos várias formas de conjugar o verbo. Em inglês só temos duas. Nós vamos ter was para o singular, basicamente, e were para o plural. E para a palavra you, que é você ou vocês, ok? Aqui tem um quadrinho explicando como que fica, né, a estrutura do verbo, para vocês verem aí. E vamos aos exercises. Número 1. Complete these conversations with was, wasn't, were ou weren't. Então, o que é para a gente fazer? A gente vai completar esses diálogos, observando se o sujeito está no singular, se está no plural e se cabe colocar uma negativa ou não. Wasn't é a negativa de was, weren't é a negativa de were, e o que significa isso? É o não. Não era, não éramos, não eram, tá? É o não. É o not ali que foi cortado. Letra A. Liam. Do you remember your first teacher? Olivia. Yeah, Mr. Davis. He was a lot of fun. He was never strict. Were your teachers fun? Liam. No, they weren't. They were always very strict. Então, você se lembra do seu primeiro professor? E Olivia fala, sim, Sr. Davis. Ele era muito divertido. Ele nunca era restrito, né? Duro. Seus professores eram divertidos, e tá vendo que, no caso, eram, porque teachers está no plural, então vai ser were aí. Aí o Liam fala, no. Se já começou com no, é negativa, então é no, they weren't. Não posso colocar were, porque senão ficaria não, eles eram. Fica meio contraditório. Era ou não era? Começa com não e depois termina com sim? Como assim? E por que é o weren't? Porque o sujeito aqui é they, T-H-E-Y. Isso aqui significa eles, plural. Então, vai ser weren't. E seguindo, né, a mesma lógica, se eu uso weren't para they, eu posso usar were também. Na próxima frase fala, they were always very strict. Eles eram sempre muito rígidos, ok? Letra B. Noah. Mom, do you remember the first, acho que trocaram o R e o E aqui no remember, de ordem. The first CD you bought. Emma, yeah, honey, it was the Backstreet Boys. They were my favorite group. Então, mãe, você se lembra do seu primeiro CD? Sim, querido, era dos Backstreet Boys. Então, vocês estão vendo aí que é it significa, eu estou substituindo o nome de um objeto ou de um animal. No caso, ela está substituindo a palavra CD, que é CD. Então, como CD é singular, a gente usa was. Seguindo na frase, they, que eu acabei de falar que são eles, é plural, were my favorite group. Eles eram o meu grupo favorito, tá? Então, plural. C. Ava, did you have a pet when you were a kid? Oliver, yeah, my first pet was a little pony. He wasn't very big.
Eva, você tinha animal de estimação quando era criança? No caso, como nós estamos usando o sujeito you, se vocês olharem na tabelinha aqui, you, a gente usa were. Então, colocamos were, my first pet, meu primeiro animal era um pônei. Então, gente, como o animal é singular, é um só, was. E aqui, it wasn't very big. Bom, se era um pônei, gente, não era muito grande, por isso que eu coloquei na negativa wasn't. Agora, pratique as conversas com o colega de classe. Aqui pede para vocês praticarem a conversa entre si, tá bom? Esses diálogos. Aí nós temos agora o past continuous, que é o passado contínuo. Gente, o que é passado contínuo? Segue essa mesma linha do was e do were. A diferença é que passado contínuo eu estou falando de algo que estava acontecendo no passado, mas que foi interrompido por outra coisa. Então, ontem eu estava estudando quando o telefone tocou. Tá? Uma coisa que eu estava fazendo era uma ação que estava em movimento, né? Indica um movimento, uma coisa que está durando um certo tempo, e aí ela foi interrompida por alguma outra coisa. Nós temos duas palavras que podemos utilizar quando utilizamos o passado o passado contínuo junto com o passado simples, que é esse aí, né? Eu estava estudando, é passado contínuo, e o telefone tocou, é passado simples, porque é uma coisa simples, aconteceu uma vez só e acabou. Contínuo não, parece que continua, não é à toa que o nome é contínuo. A gente pode usar essas palavras que estão de negrito aqui, when, e podemos usar while. Qual a diferença? When significa quando. Nessa frase que eu acabei de fazer aqui, seria when. Por exemplo, eu estava estudando, I was studying when the phone rang. Quando, when, the phone, o telefone, rang, tocou. E vocês estão vendo aí que eu utilizo o when no meio da frase. Eu posso utilizar no começo também, mas eu sempre vou usar o when antes da frase que está no passado simples. Para você diferenciar passado simples de passado contínuo sempre usa ing e passado simples não tem ing, tá bom? Passado contínuo tem ing. Já essa segunda palavra aqui, while, que é while, significa enquanto. Então dá a ideia de que enquanto estava acontecendo alguma coisa, outra coisa aconteceu lá, né? Então sempre são duas ações acontecendo ao mesmo tempo, sendo que uma atrapalha, interrompe a outra. Então, por exemplo, enquanto eu estava cozinhando, meu irmão fazia a tarefa. While I was cooking, my brother did his homework. Então, vocês estão vendo aí que eu estou usando while antes da frase no passado contínuo, enquanto eu estava cozinhando. Então, eu vou utilizar o while antes do ing e eu vou usar when depois do ing, não, porque senão vocês vão confundir. While antes do ing e when antes do outro. Então, o outro é o que não é o ing, que é o passado simples. Eu espero que vocês tenham me entendido. Aí aqui tem um quadro com várias histórias de sobrevivência e pede para vocês selecionarem qual dos dois verbos que vocês vão ter que completam corretamente a frase, né? True Life Survival Stories. Então vamos aqui, gente. A gente vai analisar por dois lados. Primeiro, a posição dessas duas palavras que eu falei agora, o when, quando, o while, enquanto. E nós vamos analisar também qual faz mais sentido utilizar. Se é o passado contínuo, ou seja, uma coisa que estava acontecendo há um certo tempo, ou o passado simples, que foi uma coisa que aconteceu uma vez só e acabou. Tá? Então, na primeira frase aqui, the sun was shining when Bethany Hamilton arrived at the beach on a beautiful morning in Hawaii. O sol estava brilhando quando Bethany Hamilton chegou na praia em uma linda manhã no Havaí. Percebam aqui, por que eu estou utilizando esse com ing? Porque o when, que significa quando, vem sempre antes do passado simples. Então, se ele vem antes do passado simples, qual que eu vou utilizar na outra frase? O passado contínuo. Não vamos utilizar os dois ao mesmo tempo, tipo assim, contínuo com contínuo, simples com simples. Um complementa o outro. Ou seja, se uma frase tem ing, a outra não vai ter.
ok? Nesse caso, por isso que eu escolhi. Até porque se eu colocasse a primeira, que é shone, ficaria assim: o sol brilhou quando Bethany chegou. O sol brilhou quando Bethany chegou. Agora, o sol estava brilhando quando Bethany chegou. Aí dá mais certo, né? Duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Seguindo aqui, segunda linha. But hours later, the young teenager was surfing out at sea when a shark attacked her and she lost her left arm. Mas horas depois, a adolescente, a jovem, estava surfando no mar quando um tubarão a atacou e ela perdeu seu braço esquerdo. E aí a mesma coisa, temos a palavra when aqui, antes da palavra shark, a shark, que significa quando, né? E lembra, se eu uso quando antes do passado simples, a outra vai estar no contínuo, ou seja, ing. Por isso que eu coloquei was surfing, com ing no final. Amazingly, Bethany swam back to the beach with one arm, and as she was swimming, she told other surfers to get out of the water. Então, incrivelmente, Bethany nadou de volta para a praia com um braço e, enquanto estava nadando, ela disse aos outros surfistas para saírem da água. Aí, gente, se eu colocasse aqui was swimming com ing, ficaria: Bethany estava nadando de volta para a praia. E, enquanto estava nadando, ficaria repetitivo, né? Então, Bethany nadou de volta para a praia. Tipo assim, ela fez uma vez, não ficou durando muito tempo. Ela só nadou e pronto. Aí chegando lá, enquanto estava nadando, aí continua a frase. Ok? Então ficou assim. Essa é a primeira história. Segundo parágrafo. While Stephen and Rachel Carlson were sailing around the Canary Islands, their boat sank. Então, enquanto Stephen e Rachel Carlson estavam velejando pelas Ilhas Canário, o seu barco afundou. Eu sempre utilizo o while antes de uma frase no passado contínuo. E aqui, passado contínuo é com ing, por isso que eu escolhi sailing e não sailed. 5. They didn't have much food and water. Então, eles não tinham muita comida e água, but after 31 days at sea, they still survived. Depois de 31 dias no mar, eles ainda sobreviveram. E aí, gente, eu utilizei esse sem o ing porque, assim, se eu usasse o outro, ficaria: eles não estavam tendo muita comida. Não fica muito natural. Agora, eles não tinham. Ok. Eles não tinham muita comida. Perfeito, aí fica mais simples, tá? Terceira e última. It was a normal afternoon at Denver Airport. Então, era uma tarde normal no aeroporto de Denver. But as flight 455 was taking off. Então, enquanto o voo 455 estava saindo, passengers saw a fire from the window. Então, passageiros viram um incêndio da janela. Ok? Como uma frase foi utilizada o passado contínuo, que é o taking off com ing, a outra tem que estar no simples. Um completa o outro. Podemos utilizar duas frases com ing, mas não é muito comum. Nesse caso, o exercício pede que seja uma com ing e uma sem. E eu utilizei a outra que é sem, SAW, que é o só. Imediatamente, the plane's captain realized that the engines weren't working. Imediatamente, o capitão do avião percebeu que os motores não estavam funcionando and radioed for help, e chamou no rádio por ajuda. Então, aqui é weren't working. Eu utilizei porque os motores não funcionavam. Ok, os motores não estavam funcionando. O não estavam funcionando pega melhor, né? Porque, assim, dá a ideia de que algo estava acontecendo, estava em andamento no momento. Alright? While passengers were running towards the front exits. Então, enquanto os passageiros estavam correndo para as saídas, Maria Garza pulled her daughter through the window exit next to the wing. Maria Garza empurrou sua filha pela janela, pela saída da janela, próxima à asa. Were running. Por que were running na número 8 e não ran? Por causa do while.
While, que é enquanto, puxa o ing. Então, eu utilizei running. Were running. Perfect, guys. Então, é isso. Finalizamos a semana 3. See you next week para a semana 4 and goodbye!